Nós vamos orar, queria que o Dimas orasse para a gente, depois já vai abrindo a sua Bíblia em Eclesiastes 10. E a frase que Deus me deu é: tirai as moscas. Coloca aí para você como tema de hoje. Sempre acostuma anotar tudo como eu tenho pedido, porque você vai passar para outras pessoas. Esse é o objetivo. Então, coloca sempre a data da live e coloca o tema, tirai as moscas, tá? Agora. Senhor, nós estamos na Tua presença e cremos, Pai, que o Senhor preparou todas as coisas nessa manhã linda, esse sol maravilhoso, e nós sabemos que é bênção para nossas vidas. Amém. Obrigado porque o Senhor nos surpreende. O Senhor prepara as coisas e nos diz para avançar. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã, avançando para aquilo que nos dá esperança. Amém. Obra a vida de cada família aqui agora, amém, Senhor, para que possamos receber não o mal, mas o bem que vem do Senhor. Porque amém, sabemos que os teus olhos, como dizem Provérbios, estão em todos os lugares. Amém. E eu peço que o Senhor visite agora cada casa, Deus, cada uma das tuas filhas, ó Pai, teus filhos que estão nos ouvindo agora, que eles possam receber, amém, Deus, uma palavra de fé, de confiança e de esperança, renovando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem prometido nas suas vidas. Que as tuas promessas, que não têm prazo de validade, venham sobre a saúde, sobre a vida financeira, sobre a família, Senhor. Deus, tu age em todas as áreas ao mesmo tempo, e nós sabemos que só o Senhor pode tudo. Por isso, nós colocamos a nossa vida, Pai, e te agradecemos por esses momentos que vamos passar juntos, como a tua filha já declarou, momentos de comunhão, amém, momento de compartilhar, Senhor, o que o Senhor já fez e profetizar sobre aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Nós entregamos a Deus e te agradecemos por tudo que o Senhor já nos trouxe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que assim como vocês prepararam uma festa para mim no meu aniversário, sexta-feira nós vamos preparar a festa da Priscilinha, nome da minha neta, não é à toa, né? Então, quem quiser ir para Angra já está convidado, viu? Eu já sei o quanto esse casal ama receber, né? E eles moravam no hotel, a primeira vez que eu fui lá, e quando eu cheguei lá, o hotel estava tudo pago para poder eu ficar. E eles que ficam puxando, viu, gente? Às vezes eu não tenho tempo, mas quando é que a senhora vem? Então, é muito bom a gente ver isso, né? O Espírito conduzindo a gente à semeadura. Vocês semearam, e agora, sexta-feira, vamos estar semeando em Angra dos Reis. É por isso que Deus sempre muda a nossa história com os nossos carros. O nosso carro não é nosso, é para servir ao Mestre, não é onde Ele mandar. Amém? Amém. Eclesiastes 10, você quer ler para a gente? Leio. Todos abriram? Vamos lá. 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso, em sabedoria e em honra, um pouco de estutícia. Esse texto é muito tremendo, porque a gente não conseguiu parar de pensar sobre mosca, né? E a frase que a Rita disse é: tirai as moscas, tirai tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que significa sujeira, todo lixo, porque nós começamos a pensar o que atrai as moscas? O lixo. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe comprava o peixe, né? O peixe não vinha limpo, né? Cada um tinha que limpar o peixe na sua própria casa. Então, aquela água de peixe, aquelas escamas ali, atraíam mosca. Eu nunca esqueci isso. Peixe atrai mosca, né? E as moscas, quando ela vem, geralmente ela não vem uma só. Esse texto diz que uma só pode estragar todo o trabalho do perfumador. Agora, imagina um enxame de mosca, um monte de mosca ao mesmo tempo. E, às vezes, a gente não percebe, a gente começa a conviver com essa incomodação. Ontem a gente falava no áudio, eu dizia, né? Uma mosca incomoda muita gente, um enxame de mosca incomoda muito mais. Então, qual é a retórica nessa manhã sobre essa palavra, sobre essa frase? É a gente tirar o incômodo, a gente afastar aquilo que nos faz sentir mal, aquilo que traz mau cheiro, aquilo que é lixo na nossa vida.
E aí vai ser preciso a gente fazer uma faxina, vai ser preciso a gente vigiar, atentar para aquilo que está à nossa volta, para expulsar as moscas do nosso redor. E a gente vai fazer isso observando também o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 20, quando fala do enxame de moscas que veio sobre o Egito e perturbou toda aquela região. E a gente quer tratar isso nessa manhã. Então, alguns anos atrás, eu estava com uma amiga e a gente estava conversando, porque eu e ela tínhamos sonhado com muitas moscas ao redor da gente. E aí eu falei, fiquei preocupada, porque eu não gosto de mosca, né? Se tiver uma mosca onde eu estou almoçando, então já vou logo dar um jeito de matar, né? Mas aí eu conversando com ela, ela me deu, eu perguntei, o que você acha disso? Eu sonhei, você também sonhou? O que você acha disso? Porque ela é muito voltada também para o sobrenatural como eu, né? E aí ela disse para mim assim, Deus me falou. Sonhar com moscas, isso foi a palavra dela, tá? Significa pequenas coisas, mas que incomodam. E aí, a gente estava conversando sobre o que Deus nos deu ontem de manhã, né? E não sábado de manhã, né? Não sexta mesmo, no Shabat, né? Foi sexta. Né? De sexta para sábado. Sexta de manhã a gente estava aqui, quando foi na hora do nosso tempo com Deus de agradecimento do Shabat, nós percebemos que veio simplesmente uma inundação de mosquitos exatamente onde a gente estava. E aí, nunca aconteceu isso aqui. Eu falei, o que foi que houve? O que está acontecendo? Quando fomos ver, eu falei assim, gente, que coisa estranha, nunca teve isso. E aí Deus nos lembrou. Eu dei para vocês a palavra de manhã, moscas, pequenas coisas, mas que incomodam. E agora eu estou deixando os mosquitos virem em bando, como eu costumo dizer, né? Para que vocês sintam na prática o que isso significa. E foi tão tremendo que foi algo sobrenatural mesmo, porque eu nunca vi algo igual. A gente tentava falar e a gente não conseguia, porque os mosquitos vinham dentro da boca da gente. Então a gente teve que parar de falar e levantar para fazer alguma coisa literalmente, porque senão a gente não conseguiria terminar nosso tempo de reunião. E aí depois que terminou tudo, que nós conseguimos terminar nosso tempo de adoração, o nosso jantar, e aí a gente agradeceu a Deus por Deus ter tirado todos aqueles mosquitos. Mas quando nós lembramos que aquilo tinha ligação com as moscas de manhã, da palavra que ele nos deu, eu fiquei pensando, você vê, falei para ele, a gente podia ter visto todos esses mosquitos aqui e continuado, pelo menos tentado, porque nós tentamos, mas não conseguimos. E aí agora, falei para ele, agora Deus acabou de me dizer que ele está nos dando uma palavra na prática sobre a nossa live de segunda-feira, sobre tudo que nós vamos ministrar essa semana. Por quê? Porque a gente vê como no nosso dia a dia isso acontece. Às vezes você tem uma coisa quebrada em casa, você tem um interruptor em casa que você não conserta, você tem uma poltrona que você quer reformar, alguma coisa, mas ao invés de pegar e fazer, como eu sempre digo para ele, o que eu sei, eu nunca vou te pedir. O que eu posso fazer, eu nunca vou te pedir para fazer. Você precisa lembrar que às vezes ele fala, você não pega peso. Eu estou aqui, você não esquece que você não está sozinha mais. Eu estou aqui para pegar para você. Eu falei assim, olha, o que eu não aguentar, né, quem me conhece já sabe. Eu vou te chamar sim, mas o que eu aguentar, nunca vou te chamar. Por quê? Porque nós temos que treinar como famílias de Deus, como mulheres de Deus, como homens de Deus, a fechar os assuntos como Deus tem falado. A colocar em ordem como a palavra do Eterno diz em Tito 1:5, aquilo que ainda não está. Tirar as moscas significa eu sei aquilo que está me incomodando. Então, ou eu paro de falar, como às vezes eu faço, ou eu vou tomar iniciativa e resolver o problema. A única coisa que às vezes não me deixa resolver os problemas é que eu sempre lembro daquela situação de aquele que ofereceu incenso, esqueci lá na palavra que ofereceu incenso sem ser chamado, Samuel? Não, Saul. Saul, né, ao invés de esperar Samuel, exatamente. Ao invés de Saul esperar que quem tinha que colocar o incenso era Samuel e não Saul, Saul se precipita e vai oferecer o incenso, entrando numa área que não é dele.
Então, a gente aqui, nós temos como hábito sempre comunicar. Eu sempre digo que a comunicação é a chave, uma boa comunicação é a chave da vitória. E aí nós vimos, por exemplo, nós estávamos noivos ainda quando nós estávamos programando de trocar algo aqui. E aí eu estava na rua quando eu vi em promoção exatamente o que a gente queria. E aí eu tinha o dinheiro em conta. E na mesma hora eu podia ter comprado e ter mandado trazer. Mas Deus colocou no meu coração desde aquele dia: você não oferece sacrifício, oferta, você não entra na área do outro. E aí eu liguei para ele e falei assim: olha só, encontrei em promoção aquilo que a gente queria comprar. Eu tenho dinheiro e posso comprar sozinha. O que você quer? Ele disse: faça como você sentir e depois eu vou cobrir no que precisar. Foi lindo, tudo fluiu. Isso agora, estou lembrando agora, porque não foi nada, nós não fazemos nada programado aqui, né? Mas naquele dia, Deus já estava ministrando no meu coração. O trabalho de Samuel é um, o de Saul é outro. E a gente vê, literalmente, Saul morrendo antes da hora. Semana passada, nós tratamos, acho que foi na semana passada, do rei Josias, né? Também um rei que morreu antes da hora. Morreu antes da hora como? Né? A gente pensa, mas Deus não tem a hora certa para tudo? Tem, mas eu sempre gosto de lembrar que nós podemos precipitar as coisas, fazendo aquilo que nós não devemos fazer. Por exemplo, o peso. O peso não é para todo mundo. Na verdade, a gente sabe, a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. Quem teve uma doença grave, como a Lê, não vai fazer qualquer trabalho. Então, ela já sabe que de vez em quando eu dou um pego e falo com ela: não faça isso, não faça aquilo, né? Como uma mãe fala com uma filha. Por quê? Porque eu sei o que Deus fez na vida dela, o milagre da cura dela, né, do câncer. Isso não é para qualquer um. Então, mesmo recebendo a cura, eu lembro a ela sempre disso. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando para estar expulsando de nós coisas grandes que incomodam, mas também coisas pequenas como uma mosca, como aqueles mosquitos aqui, que a gente não conseguiria terminar a nossa noite em paz. E aí eu disse para ele: pequenas coisas que incomodam, mas que roubam a nossa paz, a nossa alegria, porque o inimigo ele tem um alvo: destruir a nossa paz e a nossa alegria. Então eu sempre gosto de lembrar, e a gente sempre conversa sobre isso, que eu ouvi uma vez num congresso, acho que foi o Mike Murdock falando essa palavra, e a Bíblia diz aqui: honra, honra, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: se você está com uma secretária não eficiente, né, que não está fazendo as coisas do jeito que você gosta, ao invés de você ficar reclamando da secretária, o que você tem que fazer? Porque a tarefa que é sua, outro não pode fazer. E aí entra Saul e Samuel. De novo, Deus não está falando isso. Vale a pena você pegar, como aquela novela antiga, vale a pena ver de novo. Não é? Quem viu essa novela, eu não vi, mas a frase eu nunca mais esqueci. Tem coisas que vale a pena ver de novo. Vale a pena você procurar falar. Você já falou hoje, eu te amo, para o marido? Os maridos já falaram para a esposa? Então vale a pena falar de novo. A gente troca isso toda manhã. É diante de Deus que a gente está falando. Sem falar um com o outro, sem dar o nosso abraço, sem a gente declarar e tomar o nosso café junto, orando, adorando ao Senhor, olhando nos olhos. Hoje a gente mudou a mesa de lugar. E daí a pouco eu falei para ele: que maravilha, ontem eu estava, não conseguia abrir os olhos depois dessa cirurgia, o astigmatismo estava forte, eu não conseguia ver a luz do sol. Aí eu olhei para ele e disse: que maravilha, com essa mudança que você fez aqui, eu estou olhando, estou vendo o verde do jardim, olha que maravilha. Quantas coisas a gente pode agradecer a Deus. Tenho amigos que fizeram a mesma cirurgia que eu fiz e estão quase cegos. A mãe do namoradinho da minha neta está com lutas na vista, e eu estou orando por ela toda madrugada. E aí eu fico pensando, às vezes Deus nos dá coisas lindas e a gente fica lutando por coisas tão pequenas. Então Deus nos chama para coisas grandes. E aí você vê uma coisa quebrada dentro de casa e você fica todo dia falando que ele está quebrado. Você não vai trocar, não? Você não vai fazer, não? Era assim, eu sempre tive esse lado da minha vida que foi uma luta para eu vencer. Né? Eu sempre digo isso para ele: eu vim de uma família meio tumultuada com essas coisas. Então, eu conheci os pais dele, a mãe dele, então, era minha amiga, né?
E aí eu vi a doçura dela, então eu brinco com ele de vez em quando, você recebeu a doçura da sua mãe, não perde não, viu? Porque um docinho de leite condensado não é ninguém, eu brinco com ele. Então nós precisamos disso, por quê? Porque uma mosca morta estraga o perfume da nossa casa. Quando ela cai dentro da nossa casa, acaba com tudo, se você não tirar. Então, mosca, pequenas coisas, mas que incomodam. Aquilo que não consegue você ter paz no lugar. Às vezes, quando o marido entra em casa, eu sempre lembro que uma das primeiras coisas que Deus me ensinou para a mulher virtuosa foi isso. Que ele entrava dentro de casa e já falava, e aí, fez isso, fez aquilo? Aí um dia Deus me falou assim, que tal você mudar o ritmo? Trocar as palavras. A gente tinha brigas constantes. E Deus me disse claramente, está errado. E eu sempre peço a Deus, Senhor, aponta os meus erros para que ninguém tenha que apontá-los. Essa frase Deus me falou há muito tempo e todos os dias eu oro em cima dela. Aponta os meus erros para que ninguém tenha que apontá-los. Para que ninguém tenha que me cobrar alguma coisa errada. Fala o Senhor primeiro. Por quê? Porque a própria palavra já diz, melhor é cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Se a gente não buscar o conserto da nossa vida, da nossa casa, de uma maneira calma, serena e tranquila e doce, e colocar em ordem o que ainda não está, ou ficar procrastinando e demorando para fazer o certo e o que tem que ser feito, amanhã ou depois as moscas vão vir. As moscas vão vir. Eu já contei isso aqui, mas, de novo, eu estou lembrando de um enxame de mosquito que deu no nosso banheiro. Não tinha porquê. Você olhava na casa toda, não tinha nada daquele mosquito. E aí a gente conversando, falei, gente, tá tudo limpo, já estou cansado de lavar esse banheiro, o que está pegando? Aí ele descobriu de onde estava vindo, do ralo, de um lugar do box, né? Mas ontem ele estava falando, eu hoje vou sair porque eu não quero ver nenhumzinho mais. Aí eu falei, tá vendo? De novo, relacionado com a frase que Deus nos deu. E aí, pega Êxodo 8 e leia com calma, aquela história linda. Não fique lendo na superfície como Jeremias fala. Mergulhe no profundo da palavra. Ali em Êxodo 8, a gente repete de propósito para você decorar e nunca mais esquecer. Voltando a lembrar que a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter a Bíblia nas mãos. Aí você diz, eu tenho no celular. Não fique habituada com ela no celular. O mundo todo conta com um apagão geral que pode acontecer de uma hora para outra. E se você estiver viciada no celular, eu trabalho com isso como psicóloga, eu sei o mal que vai fazer para todo mundo. Então, aqueles que estão dependentes de um celular, aproveite e vai se libertando. Porque você não sabe o dia que isso pode acontecer. Já aconteceu em vários lugares. Esses dias eu cuidando de uma mulher nos Estados Unidos, do nada, caiu a ligação. E aí depois, quando ela conseguiu falar comigo, ela me ligou e me disse assim, aconteceu algo inédito. Falei, o quê? Deu um apagão geral em todo o estado nosso, nos Estados Unidos. E a gente pensa que isso é coisa do Brasil. Não, já aconteceu lá em alguns estados. E a gente está vendo. Então, não deixe seus filhos dependentes do celular. Porque uma criança presa ao celular, se ela perde, ela pode ter crise de ansiedade, como já peguei homens tendo. E foi parar no hospital porque não conseguiu vencer a crise de ansiedade. Então, isso é muito sério. O que eu preciso fazer hoje é hoje. Você não vai deixar para amanhã. Seu filho está a manhã toda no celular, tira dele o celular. Fala, hoje você vai ficar sem o celular. Hoje você vai ler. Dedica a leitura. Instrui ele a leitura. Quando teve a pandemia, eu só recebi os telefonemas, o povo desesperado. Eu vou ficar em casa, a senhora imagina o que eu vou ficar fazendo em casa? O dia todo trancado dentro de casa. Falei, menina, que coisa maravilhosa. Eu estou trancada o dia todo em casa, lendo, orando, buscando a Deus, coisa que tudo que eu amo. Não tive problema nenhum, ainda ganhei a comida pronta pela Alessandra, que mais que eu podia querer? Mais nada. Mas para quem não está acostumado à leitura, ficar sem o celular é uma morte. Então, por isso, nós incentivamos, leve para a igreja, leve para onde você for, a palavra escrita enquanto você pode. Valoriza. Repete até você decorar. Porque eu digo que se não tiver, você vai poder falar, como eu fiz nos centros cirúrgicos, onde eu fui operada.
Não tinha a Bíblia por perto, mas eu fechava os olhos e falava, você leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não estou aqui dependendo de uma cirurgia para ficar curada, Deus. Eu estou aqui porque o Senhor mandou eu levar meus pensamentos, minha mente para os altos, para os montes, para de onde vai vir o meu socorro. Meu socorro hoje não vai vir das mãos dos médicos. Eles são uma bênção, eles vão ser usados por ti. Mas meu socorro vem de cima, vem de ti. E daquele jeito eu entrei e saí orando pelos médicos, porque Deus era comigo. E é conosco. Mas eu lembro da minha primeira cirurgia, que eu fui chorando de tanto medo. Tinha medo de tudo. Tinha medo da morte, como já coloquei aqui. Então, eu fui para lá chorando e dizendo isso. E agora, por que eu repeti e estou falando de novo em cima de Êxodo 8? Porque ali você vai ver uma história tremenda. Deus manda Moisés falar para Faraó, olha, eu vim para orar e invocar esse Deus Todo-Poderoso para tirar as rãs das suas casas. A casa, as camas de Faraó estavam todas impregnadas de rãs. Todas aquelas moscas, todas aquelas pragas, tudo de mosca, de rã, de mosquito, de não sei o quê, né? Piolho. Tudo estava impregnado. Aí Deus manda, pela misericórdia infinita dele, Moisés até Faraó, e fala para ele, eu vim para orar hoje, para que Deus, o Todo-Poderoso, tire as rãs do seu leito. E aí Faraó olha para Moisés e fala assim, não ora hoje não, ora amanhã. Essa frase, gente, como mudou o meu dia no dia que eu li a primeira vez. E aí vem a palavra procrastinação, que eu nunca, quem caminha comigo, nunca vai esquecer essa frase. Isso é pecado, e é pecado grave, como qualquer outro pecado. Porque eu sempre digo, a gente tem o mau hábito de achar que o fulaninho que caiu em adultério está em pecadão. O outro é homossexual, está em pecadão. E eu trato de fazer uma coisa e não faço, estou em pecadinho. Não existe isso para Deus. Pecado da procrastinação, já falei aqui e volto a repetir. Eu vi fechar 2 igrejas por causa desse pecado gravíssimo. E Deus me falou, não foi ninguém que me falou. Quando eu perguntei para Deus, Deus, não está escrito na tua palavra que porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar? Por que essa igreja está fechando? Se foi o Senhor que abriu, tenho certeza também disso. Eu estive na fundação da igreja. E ele me disse, fechou por causa do pecado da procrastinação. Ali dentro vivia um povo que tratava e não cumpria, que falava que ia fazer e não fazia. Eu fui vendo, eu fui vendo, eu fui vendo, eu fui vendo, eu fui falando. E a palavra diz, eu enviei os profetas para avisar, mas esse povo continuou sem fazer o que era para fazer. Deixou para amanhã, como o Faraó fez. O Faraó vira para Moisés, educadamente, não, pode deixar para orar amanhã. E aí Deus não se agradou daquilo. E a gente vê calamidades em cima de calamidades na vida de Faraó. E quem lê não entende muitas vezes, mas Deus sempre manda o socorro. E hoje eu quero dizer, você vai deixar as moscas por mais tempo? Você vai deixar os mosquitos por mais tempo? Deus começou a me falar muito claro sobre isso. Se você vê uma poltrona rasgada, se você vê uma peça quebrada, não é para ficar ali. Você não tem que esperar alguém chegar para falar para você, tira isso, faz aquilo. Não. Eu já disse para Deus, eu peco muito por essa situação. Porque às vezes eu vejo, eu quero falar, não dá para você consertar isso, não dá para você falar, fazer aquilo. Mas Deus já me disse claramente, fecha a tua boca. Você fala uma vez só. Você conserta o que você pode consertar, o que você não pode, você ora. Porque desse jeito foi o que Moisés fez. Ele ouviu o faraó, não quero não, não quer não, então tá bom, então eu vou orar. E aí você vê no capítulo seguinte, Moisés dizendo, do jeito que o faraó pediu, eu fiz. Eu orei para Deus tirar amanhã as rãs. Que coisa séria. E Deus respondeu, Moisés. As moscas, as rãs que poderiam sair hoje, não saíram por causa do pecado da procrastinação na vida de Faraó. Então, quando eu cito o nome, e repito, cito com propósito, para que você conheça a história completa e você ensine para os seus filhos e para os seus netos. Quão alegre eu fico, vou mandar para vocês verem, se a minha filha permitir, o vídeo da menina que ela lida com ela lá nos Estados Unidos, lá na Europa.
Ela ensinou a palavra de Deus para uma criança, e agora a criança com 3 anos sentada num hotel em Chipre, e a minha filha foi junto, todo mundo junto lá, a alegria que me deu de ver ela recebendo de presente mais uma viagem para outro país. E aí ela entra no hotel com a menina e a família, e quando ela entra, a menina pega as bonequinhas, coloca em cima da poltrona e pega a biblinha dela e senta do lado e começa a ler em voz alta para a criança Gênesis, Gênesis, entendeu? Ensinando para as bonequinhas o livro de Gênesis. Gente, isso não tem preço. E de vez em quando alguém ainda pergunta, mas como a senhora não se preocupa? Em meio à guerra, sua filha está lá a menos de 1 hora da guerra? Não. Essa semana ela ligou para mim, mãe, pode acontecer, né? A gente não sabe de amanhã se desliga os telefones no mundo todo. E aí eu falei, que maravilha, né, minha filha? Saber que se acontecer isso, eu não vou ter contato com você, mas é simples. É só eu pedir para Deus, Deus, aonde ela estiver, me leva também, porque o nosso Deus é esse Deus. Se o Senhor levou ela para o céu, eu vou também, então já vou encontrar. Então não tem por que me preocupar com você aí. Ver o trabalho lindo que você está fazendo com uma família. A gente não sabe quem é essa menina. A menina que transformou a história de Naamã ficou na história sem nome. Sem nome, a gente não precisa aparecer. É João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele quem tem que aparecer na minha vida. Eu não preciso aparecer em lugar nenhum, mas eu preciso fazer com que ele apareça por onde eu passar. E ver minha filha fazendo essa revolução nas famílias por onde ela passa, isso não tem preço. E eu olhei para ela e falei para ela, eu quero ofertar na sua vida. Aí, mamãe, mas não precisa, precisa, porque eu estou ofertando em missões a favor da Europa. Sabe lá o que é isso? Então, não estou mandando uma oferta para você. Quando eu mando para a Europa. Um investimento na terra onde eu não estou hoje. Não estou hoje. Já fui, mas hoje eu não estou para semear ali. Então, uma semeadura. Não é à toa. Então, aquilo que Faraó fez, nós precisamos lembrar. Nós não somos esse povo. Nós somos um povo que caminhamos como Jesus nos ensinou. Sim, sim, não, não. A nossa palavra precisa ter valor. Eu preciso falar e eu preciso fazer. Porque senão daqui a pouco eu caio, como a minha mãe dizia, no descrédito do povo. Eu gosto de sempre lembrar que no meu tempo de criança, minha mãe fazia um bilhetinho, vai lá na cidade, na loja tal, e fala que eu mandei pedir isso aí, e eu inocente. Eu olhava para ela e falava, mãe, mas cadê o dinheiro? Você esqueceu de me dar o dinheiro. Gente, isso é inesquecível. Eu devia ter uns 12 anos quando a minha mãe me falava isso. E ela disse, não esqueci não, minha filha. É porque lá eu tenho um nome. Pode levar só o bilhete, porque eles vão entregar qualquer coisa que eu pedir sem dinheiro. Eu cresci vendo isso. Porque os donos das lojas da cidade, não era uma cidade só. Até hoje, se você for na minha cidade de infância e perguntar se alguém conheceu a minha mãe, você vai ouvir as histórias que eu estou te contando. Ela tratava tal dia, eu vou estar pagando, e o dinheiro chegava ali. Então, hoje a gente está vendo uma história de uma mosca morta estraga toda uma situação. Às vezes você está orando para Deus salvar seu casamento, mas você está semeando moscas mortas todos os dias ali, que ainda não foram retiradas de casa, porque não é só matar. Você precisa matar e retirar da casa, porque senão ela traz mau cheiro no ambiente. Senão daqui a pouco todo mundo fica nervosa de ver aquele monte de mosca morta dentro de casa. Ele citou um exemplo de a gente ver isso, um saco de peixe. Depois que você tira o peixe, você joga no lixo, você tem que tirar todo no mesmo dia. A gente não deixa nenhum dia aqui, porque a gente sabe que vai encher a cozinha de mau cheiro. Mas hoje o Senhor nos chama para a gente perfumar a casa. Hoje o Senhor nos chama para a gente trazer um novo tempo na nossa família, retirando as moscas. Ah, mas o que é uma mosca? Você vai perguntar para Deus. Talvez seja uma palavra, talvez seja um olhar. Eu sempre digo para ele, depois de qualquer discussão, qualquer coisa de que a gente discorda em alguma coisa, eu olho para ele e falo assim, primeiro me dá um abraço. Primeiro fala que me ama, depois a gente vai conversar sobre o problema, tá bom? Aí ele fala, mas não estávamos falando isso? Estávamos falando, mas agora nós vamos abraçar, vamos falar de coisas boas, depois a gente resolve o resto. E assim nós temos visto as nossas causas sendo resolvidas. Então, é muito bom a gente caminhar desse jeito. Às vezes um olhar deturpado,
Um olhar, de qualquer maneira, ruim, muda o dia do outro para pior ou para melhor. Então, se você pode mudar o dia do outro com um olhar, eu treinei na minha vida, não deixe meu marido sair na porta sem um abraço, sem dizer eu te amo, volta rápido porque eu estou te esperando. Eu treinei isso na minha vida, eu não era assim. Eu recebia muitas vezes meu marido brigando, mas Deus me falou claramente não. Você vai ser um canal de paz, de alegria. Ele precisa sair e sentir vontade de voltar. Aquilo que sempre eu digo, você precisa deixar, eu preciso deixar um gostinho de quero mais por onde eu passar. Eu preciso ser desejada. Nós não temos que estar em lugares onde nós somos tolerados, como mesmo Mike Murdock falou um dia. Não esteja em lugares onde você é tolerada, mas esteja nos lugares onde você é amada. Isso é muito forte. Gente, o dia que eu vi isso, eu falei, não é que é verdade? É tão bom você estar nos lugares onde você é amada. Então, nós precisamos de semear isso. O que hoje é uma mosca na sua casa, na sua vida, já parou para pensar? Então, se você tem alguma coisa hoje na sua casa que você lembrou que você precisa tirar, tira, tira. A gente está sempre lembrando disso. Aquele presente que eu ganhei, que eu estava em dúvida, que eu já contei nas lives anteriores aqui. E no mesmo dia, quando eu falei para ele, estou com dúvida, não sei por que eu estou querendo usar esse presente, mas eu não consigo. Por que será que eu não consigo? No mesmo dia, eu tenho aqui e mando para vocês o áudio, ainda hoje, que essa irmã me autoriza. Uma mulher de Deus, ela me manda um áudio. Rita, eu tive um sonho com você. Não sei por quê, mas eu sonhei que você precisava tirar esse objeto da sua casa. Gente, isso não existe, só Deus faz isso. Tirei, já está aqui dobrado para entregar para ela fazer o que ela quiser, não sou eu que vou fazer. Deus mostrou para ela faça. Um objeto de, no mínimo, uns R$ 1.000, quase, que deve ter custado. Mas não tem preço na obediência do que Deus me chamou para fazer. Então, hoje você vai perguntar, vai ter um tempo com Deus. Deus, eu não quero entrar a semana com nenhuma mosca na minha casa. Pequenas coisas, mas que me incomodam. Ah, mas eu não posso mudar isso hoje, eu não posso consertar isso hoje. Você vai começar e dar o primeiro passo, como eu sempre digo. Uma escada, você não sobe do primeiro para o último degrau. Você não sobe. Então, eu sempre digo para eles, às vezes, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, mas eu tenho R$ 100. Então, eu vou lá, abro uma conta e jogo R$ 100. Quantos anos eu comecei a fazer isso? Aprendi a fazer isso. E dessa forma, Deus tem me ensinado. Então, o que você tiver hoje, semeia a favor daquilo que você precisa consertar e acertar na sua casa. Quer colocar alguma coisa? Não? Quero. Diante do exposto, eu fiquei pensando aqui tantas coisas, né? Primeiro, o que permite um enxame de mosca entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e permite, às vezes, uma mosca só, já que uma, como diz o versículo em Eclesiastes, provoca tão grande estrago. E aí, algumas coisas começaram a brotar na minha mente aqui. Aqui em casa foram a janela e as portas que estavam abertas. E que só no final, quando a gente foi subir na escada para ir para o quarto, ele falou, e a porta que ficou aberta, a janela que ficou aberta, então o enxame de mosquito tomou conta da casa. E a segunda coisa que me chama a atenção aqui é que nós temos que fechar as portas, fechar as janelas, fechar as brechas, fechar tudo aquilo que é acesso fácil para essas moscas que incomodam muito, que trazem até prejuízo, como foi no caso do perfumador. Mas outra coisa, voltando aqui para Êxodo, capítulo 8, me chama a atenção, é a providência. O que fazer quando está fora de controle? Lá no Egito era um enxame de mosca fora do controle. O Egito, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, os magos daquela época, eles não tiveram como interferir nessa causa. Deus tinha enviado aquele enxame de mosca. E às vezes a gente não entende. Ai, que perturbação, nunca vi tanta mosca. Quando eu estava em Guiné-Bissau, meu Deus, eu falei, nunca vi tanta mosca. Você ia na feira, as carnes, os produtos, assim, tudo cheio de mosca. Faltava higiene de tudo quanto é jeito. Você passava pelas ruas, aquele montão de lixo, não tem lixeiro, não tinha
alguém para recolher aquele lixo. Em todos os lugares tinha mosca. Você tinha que ficar de boca aberta para você não engolir mosca. Boca fechada. Boca fechada, desculpa. Você tinha que fechar a boca para não engolir. Você comprava pão, o pão era vendido na beira da estrada, não tinha papel para botar o pão, não tinha saco. O cara pega o pão ali, que eles faziam uma pilha, uma pirâmide, no chão, e aí você passa e pega o pão. Aí chegava em casa, a gente tinha que botar o pão no fogo para poder tirar todas as impurezas possíveis para tentar comer o pão. Sujeira. Então, o que fazer num caso desse? Onde a população já se acostumou, onde o povo já se acostumou. Eu estive no lixão aqui no Rio de Janeiro, fazendo evangelismo, as pessoas morando dentro do lixo, comendo lixo, dormindo no meio do lixo. Então, um ambiente acostumado às moscas. E qual a providência? O que fazer quando você se encontra num ambiente desse? E Deus me mostrava que quando... tem uma frase popular que diz assim, por que o cachorro entra na igreja? Acho que todos nós já ouvimos isso, né? Porque a porta está aberta. E ninguém ensinou a ele que não podia entrar ali. Então, ele encontrou a porta aberta e ele entra. Por que as moscas entram? Porque, às vezes, as portas estão abertas. O ambiente que você está não está guardado, não está devidamente fechado contra esses invasores. E vendo tudo isso, eu falei, a mosca é um problema sério e precisa se extinguir isso. Qual o mecanismo que nós temos? Matar, fechar a porta, exterminar o mal. Mas eu lembro que Faraó ele não sabia o que fazer e ele teve que recorrer ao único que tem toda a autoridade nos céus e na terra sobre todas as coisas. E não foi só no caso da mosca, mas todas as outras pragas, ele viu que ele não conseguia se livrar dela. Então, quando ele pede a Moisés para resolver o problema, Moisés não falou assim, pode deixar que eu vou resolver. Moisés percebeu que estava acima da capacidade dele. Ele falou assim, orarei ao Deus Todo-Poderoso. E ele vai livrar das moscas. E como a Rita falou, a procrastinação do faraó falou, não, pode fazer isso amanhã. Então, em todas as pragas, a gente vai ver assim, Moisés dizendo, amanhã o Senhor vai remover as moscas. Mas na última ele disse assim, olha, Deus vai remover essa praga e não vai ficar nenhuma só. Eu lembro que tem uma frase lá no final do capítulo 8, que diz, não ficará uma só mosca. Determinação. Ele sabia que para resolver a questão de uma vez por toda não poderia ficar nenhuma. Ele sabia que Deus tinha o poder para fazer isso. E ele orou. E Deus removeu todas as moscas do Egito. No caso da rãs, fez as rãs voltar ao limite delas, que era no rio. No caso dos piolhos, todas as outras pragas, Deus trouxe a solução. Então, eu falei, pronto, o X do problema é esse. Deus tira as moscas. Né? Se Deus deu uma palavra de ordem aqui, tirai as moscas, então, qual é o nosso trabalho? Orar. Buscar naquele que tem todo o poder. E eu espero que cada um tenha entendido aqui que a mosca aqui, mano, pode representar várias coisas. É o nosso problema, é aquilo que está incomodando. Porque quando não incomoda, a gente deixa para lá. A gente convive. Mas quem gosta de um ambiente tranquilo e sossegado, não aceita, né, o mosquito, a mosca, aquilo que perturba a nossa vida. Então, a gente dobra o joelho e busca na fonte aquele que tem a solução e a resposta que nós precisamos de uma vez por toda para exterminar todo o mal. Que em casa eu usava muito inseticida. A Rita falou, inseticida mata a mosca, mas também mata a gente. Vai envenenando aos poucos, a gente nem percebe. Todo dia
Eu corria a casa toda, espirrava ali, né? E às vezes no banheiro espirrava tanto que eu não conseguia ficar lá dentro, a respiração ficava difícil. Ela falou, vamos eliminar sem usar o veneno contra nós mesmos. Que às vezes a gente pensa que está eliminando, e nós começamos a orar. Não, está aqui, a gente vai matar hoje. Comprei aquela raquete, né, elétrica, e matava, e orando sem cessar. Vigiar é isso, é a gente colocar para fora, é a gente entender quem tem a solução e buscar a solução que seja definitiva. Por que protelar? Por que só soltar? Não, vamos botar uma essência aqui que vai espantar a mosca, mas ela vai voltar amanhã, ela vai voltar outro dia. E se a porta e a janela estiverem abertas, ela vai entrar. E só vai fazer morada se a gente deixar. Porque se a gente lutar, batalhar em oração, dobrar o nosso joelho, não existe mosca que resista no seu casamento, na sua casa, na sua família, na vida de quem estiver perto de você. Você vai fazer acontecer a solução de uma vez por todas. Foi isso que Moisés fez. Moisés conhecia o segredo e ele nos revelou esse segredo. Vou orar ao Deus Todo-Poderoso e ele vai remover, mas pela procrastinação de Faraó não foi no mesmo dia, mas amanhã o Senhor vai remover todas as moscas do Egito. E Deus fez isso. Nunca mais se ouviu falar que houve um enxame de mosca sobre aquela terra, porque Deus trouxe a solução definitivamente. Então, na nossa vida, tem situações que nós precisamos de uma solução definitiva, de uma vez por toda. A gente precisa crer nisso de todo o nosso coração. Deus tem essa resposta, essa solução que nós precisamos, só falta eu me posicionar. Faraó se posicionou, mesmo com o espírito de engano, mas ele disse, eu quero. Ele reconheceu, teve que reconhecer que era Deus. Então, o milagre acontece. Quando nós tomamos essa posição, é Deus que vai fazer, eu quero que Deus faça. Na minha vida, na vida do outro, na vida de quem está próximo, na vida de quem está longe. A gente ora aqui, né, por outros países, por outras nações. Nossos filhos estão lá na Irlanda, na Grécia agora. Enfim, nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Você conhece alguém que está sendo atacado por enxames, que está sendo molestado por esses insetos? Ore, fala assim, olha, o segredo é esse, vou orar para que Deus tire. Sejamos ousados como Moisés foi. Para, olha, eu tenho a solução. Basta que você peça, basta que você queira. Eu acho que vai ser um instrumento de evangelismo poderoso, né? Você quer continuar com as moscas na sua vida? Não, não quero. Então, deixa eu orar por você. Mas você tem que se posicionar. Você quer que Deus faça? Então, Deus vai fazer. Sejamos mais ousados, amados, para remover as moscas que têm atrapalhado a nossa caminhada, que têm nos deixado incomodados, que têm nos tirado o sono muitas vezes. Que Deus nos abençoe, removendo todas as moscas, não deixe uma só atrapalhar a nossa vida. Amém. Enquanto ele falava essa palavra, eu lembrei que quando nós casamos, aqui tem vários banheiros, né? Graças a Deus. Mas aí eu cheguei em um que não era usado, e quando eu cheguei eu fiquei impressionada, porque a casa toda limpa, com faxineira constante, mas um banheiro não parava com as formigas. Eu chamei ele, mostrei, falei assim, olha só, a parede impregnada, a pia impregnada de formiga. E aí eu falei com ele que vou chamar essa semana ainda alguém para detetizar. Aí ele chamou um amigo dele e o cara veio e detetizou tudo. Quando eu vi, não resolveu a situação. E aí agora ele falando, vamos orar, vamos fazer. E aí eu lembrei, quando eu vi que não resolveu, eu falei para ele assim, sabe o que aconteceu? Nós chamamos as pessoas mais importantes para detetizar, competentes para detetizar, mas nós esquecemos de orar. E houve o quê? O efeito colateral. Colateral. Matou algumas formigas do lado de fora, que ele não tinha colocado no lado de dentro, mas também matou as borboletas. Que é a minha paixão. Todo dia a gente encontrava 5, 10 borboletas mortas. E eu fiquei muito triste. A força do veneno, né? Foi sim. Fora que eu fiquei também passando mal depois, né? Com crise alérgica. Mas aí Deus me falou claramente, você vence tudo isso com oração e com a palavra.
E aí Deus me deu um versículo, que até hoje, né, ele vê que eu entro, onde eu vejo um e eu falo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí foi do nada, assim, eu falei, essas formigas vão ser vencidas com a palavra e com a oração. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eu continuei fazendo o trabalho nosso, que é, né, que lavar o banheiro constantemente, mas eu sei que não foi por lavar, porque estava tudo limpinho. Mas a insistência dos insetos, das moscas, para roubar a nossa paz. Porque quando eu entrava e que eu via a casa toda limpa, toda bonitinha, e chegava no banheiro, naquele banheiro, eu não conseguia ficar quase de tanta formiga. Eu falei, isso não é normal. E eu falava com ele, isso é normal. Às vezes eu ficava nervosa. As formigas de novo, amor. Ele falou, mas não é possível. Sabe? Eu falei, então, está acontecendo. Até que Deus me deu a palavra. E aí eu comecei a usar a palavra e entrando no banheiro, adorando a Deus. E hoje, para a glória exclusiva de Deus, não se vê uma formiga mais no banheiro. Então, o que é que você precisa vencer que está sendo invencível? Use a palavra e uma vida de oração. Entra adorando, mas entra com alegria, com paz. Ontem, no almoço que nós tivemos, a nossa amiga lá falou comigo assim, nós temos uma reunião de mulheres para estudar a palavra, mas por incrível que pareça, nós temos uns 10 minutos só de gargalhada, de sorrir, de brincar uma com a outra. E a gente está vendo que as pessoas estão sendo curadas. Então, a palavra de Deus diz, com pouco faz a guerra. Às vezes você pensa que precisa de muita coisa para poder mudar um ambiente. Não. Com pouco você pode fazer a guerra e sair vitoriosa. Se é um marido difícil, treine falar mais de amor para ele, carinhar, abraçar, levar coisas que ele gosta, fazer uma comida gostosa, sentar à mesa com ele, olhando nos olhos e dizer para ele coisas boas. Você vai ver o que ele vai fazer. Uma vez eu vi uma criança, eu já coloquei para vocês, que tinha acabado de comer uma comida trabalhada e a criança desmaiou, filha de um médico aqui de Niterói. E aí nós fomos orar por ela e nós ouvimos exatamente isso. Ela comeu uma comida trabalhada, num trabalho de feitiçaria. E aí na hora eu vi assim, se uma comida trabalhada de feitiçaria tem poder de desmaiar uma criança, uma comida debaixo do nome poderoso do nosso Deus, abençoada, pode mudar a vida de qualquer pessoa. Tá? O que você quer? Só para complementar, em Êxodo 8, 22, diz assim, e naquele dia eu separei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. E o Senhor fez assim. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos servos de Faraó sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida desse enxame. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide sacrificar o vosso Deus nessa terra. E lá no versículo 28, diz assim, então disse Faraó, deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que este enxame de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais nos engane. E lá no versículo 31 ele diz, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Então, Deus promete, Deus dá livramento, e Deus faz além daquilo que nós precisamos. Vamos orar para a gente encerrar? Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode colocar, ou então pode mandar depois no grupo para a gente, ok? Posso colocar, pastora? Pode, rapidinho. Isso. Queria saber como que vocês fazem o Shabat, que eu vi fotinho de vocês no grupo e vocês mencionaram hoje. E a outra coisa tem algum dia em outubro que vocês não possam vir, porque eu não saiu da minha cabeça o nosso jejum seguido de churrasco. Jejum não, nossa vigília seguida de churrasco. Pra gente começar vigília que a gente falou que ia fazer.
Como é que é a pergunta? Não entendi. Tem algum dia em outubro que vocês não possam vir para a gente começar a se organizar aqui, final de outubro, começo de novembro, para a nossa vigília com churrasco no dia seguinte? Para a gente voltar aí, retornar em outubro. Sim. Ah, tá, vamos sim. Eu acho que, de repente, no início de outubro talvez seja melhor, mas eu falo para vocês, tá? Só lembrando que no início de outubro, primeira semana de outubro, nós temos trabalho com os casais, lembra? Que É aí pode até verdade. deixar aberto para quem quiser vir De repente, a gente faz outra no coisa. final de outubro. Por quê? Porque essa semana aconteceu algo sobrenatural também. E a gente está orando. Deus me deu um sonho, vai para tal lugar. E no mesmo dia, a Lorena, daí, me liga e me convida para ir para o mesmo lugar que eu sonhei. Então, é bom a gente ver que Deus está no comando da agenda, né? Então, a gente vai ter que ir... Não, é novembro. Início de novembro. A gente vai ter que ir para poder ir para o tal lugar onde Deus mostrou, que não é nem o convite dela, mas é o que Deus já tinha dado também em sonho antes. Então, eu pensei em, de repente, a gente conseguir fazer tudo junto. A gente iria, ao invés de viajar daqui, a gente viajaria daí com ela, como a gente já vai ter que fazer, e a gente iria antes para esse encontro nosso. Tá bom assim, Ana Paula? Tá ótimo. Vamos combinar isso, porque Deus já tem tudo traçado, não é verdade? E se alguém quiser fazer uma caravana para Angra, já sabe, né? Bom, deixa eu responder a pergunta dela em relação ao Shabat. Ah, é verdade. Eu não vou responder aqui, porque o nosso tempo também já expirou, né? Mas, Ana Paula, pode fazer contato, que a gente vai te passar, né, o passo a passo, a maneira prática de fazer. Nós comemoramos e tem sido bênção para a família e queremos que todas as famílias sejam abençoadas, não com o ritual do Shabat, né? Mas com a promessa, com a palavra liberada de Deus para o nosso coração e para a nossa casa. E a gente vai aprender que, praticando essa palavra, as bênçãos chegam até nós. Como diz Deuteronômio 28, né? Elas correrão atrás de nós, Amém, tá bom? amém. Então, depois pode fazer contato, que a gente passa os dados direitinho, não tem problema nenhum, até como fazer o pão. Ele que faz o pão, mas nós vamos fazer, mas nós vamos fazer com vocês pessoalmente. E sexta-feira vai ser o Shabat com a Pri e o Marcelo, né, Pri? Então vai preparando aí, porque nós vamos De fazer repente a gente pode fazer sexta-feira um vai ser com vídeo, ela. né? Ela Lá grava na lá, casa ó. da Pri, e aí vocês já vão guardando. Farinha de trigo, ovo, fermento, são coisas, 7 elementos básicos que a gente pode botar aí no grupo, e de repente na sexta-feira, na hora que a gente estiver fazendo, cada um já vai fazendo o seu. Porque profeticamente o pão, quando a gente faz, só isso que eu queria lembrar, porque a gente, já que tocou no pão, é só para a gente lembrar que significa, quando nós colocamos o pão à mesa, significa não faltará o pão nosso de cada dia e a nossa comunhão à mesa, que é tão importante que nós destacamos isso sempre. Que ninguém consegue assentar à mesa se não tiver comunhão. Ninguém consegue assentar à mesa com a gente quando terminou de falar mal da gente. Não dá, não é verdade? Então, isso é muito importante. Quando a gente está sentando à mesa, significa eu te amo, eu tenho prazer de estar com você, eu quero mais desse negócio gostoso, né? Que é a palavra comunhão. Então, nós vamos estar fazendo com a Priscila na sexta-feira e nós vamos para Campinas fazer, já vamos levar o pão pronto, viu, Pri? Aí vai ser o vídeo aqui. E só lembrando também, né, essa questão de sentar à mesa que você falou aí, de repente pode ser já um assunto da próxima live, mas sentar à mesa já quebra um ciclo. Às vezes a gente pode ter tido uma semana ruim, ter alguma dificuldade, e quando chega na sexta-feira já está esgotado, sem tempo, sem, né, querer olhar um para o outro. Mas você lembra que você tem um compromisso com o Pai. Sentar à mesa com aqueles que você ama. E Deus quebra as barreiras, derruba as muralhas, e a gente tem um jantar gostoso, né, uma celebração muito especial, onde o marido vai fazer a declaração de Provérbio 31 para a esposa, onde o pai vai abençoar os filhos, né, orando pelos filhos. É uma coisa muito linda. Muito gostoso. Então, Deus tem usado isso para unir as famílias nesse tempo de tanta separação, de tanta instabilidade, né? Como a gente estava falando lá no áudio de estabilidade, e a gente aproveita a palavra colocando em prática
aquilo que traz unidade e comunhão na nossa casa. E só para que você saiba que se a gente hoje está celebrando o Shabat, foi porque várias vezes eu disse para Deus, Deus, eu faço sozinha, mas eu gostaria muito de fazer o Shabat em família ainda novamente. Então Deus ouve orações, não é? E isso simboliza a nossa, uma forma da gente profetizar uma semana de vitória. Amém? Então que Deus nos ajude, que a gente possa continuar esse projeto divino de ver famílias inteiras restauradas e levantadas para servir ao único, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente até a próxima segunda e sexta para abrir. Um beijo. Shalom. Shalom, amados. Paz. Deus Paz. abençoe.